Bom dia a todos. Retornamos à nossa catequese. Voltamos ao profeta Oséias, sempre na denúncia de todo mal e no anúncio do amor misericordioso de Deus que é Pai. E nós, assim, nos aprofundamos neste mistério que é a palavra de Deus, sem nunca nos esquecer que Deus sempre age por mediação. Quer dizer, é totalmente palavra do homem e é totalmente palavra de Deus. O homem usa a sua expressão, mas a inspiração é do Espírito Santo. E se é palavra de Deus, nós a acolhemos num espírito de adoração, de reverência e da mais profunda gratidão. Quem somos nós para que Deus se curve e fale conosco? Mas é este o mistério que a palavra de Deus nos traz. Um grande amor que olha para a nossa vida para nos resgatar do pecado e nos passar para a graça maravilhosa que Deus reservou para todos nós. E nós estamos no capítulo 11. O amor incansável de Deus. Israel era ainda criança e já eu amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Do Egito eu chamei o meu filho. Israel é chamado por Deus filho. Quer dizer, o povo de Deus é filho de Deus. Eu trouxe esse meu filho do Egito, arranquei da escravidão para que conhecesse o meu bem, a minha misericórdia. Mas que dureza para este povo reconhecer aquele que ama e se perdeu na busca de ídolos. E aqui está a denúncia do profeta. Um povo acostumado a esse adultério, deixar o amor do verdadeiro esposo e aproximar-se da idolatria de Baal, que o povo procurava como se fosse a solução da vida e era pura ilusão. Assim, o ser humano tão facilmente até hoje se afasta de Deus. Parece que temos pergunta. Por que às vezes ele fala Israel e às vezes Efraim? Por que às vezes diz Israel, depois diz Efraim? Porque, como nós, quando aprendemos de nossos professores de língua portuguesa a fazer redação, aprendemos alguns princípios que são da expressão geral da língua, para não cairmos em certos vícios de escrever assim, por exemplo, eu gosto de carro, eu dirijo carro, eu vou de carro para a escola, eu vendi o carro, eu comprei outro carro. E de repente repetir a mesma palavra inúmeras vezes torna-se cansativo para nós, para quem escuta, sem dúvida nenhuma. Ora, na Escritura há uma certa elegância naquilo que se fala. Para não repetir Israel, usa o nome de outra tribo. Então,
chama Israel e de repente Efraim. E de repente Efraim e Manassés. E assim por diante. Para que não haja repetição, por uma certa elegância de expressão. Então, vamos nos habituando que todos os profetas, e o Antigo Testamento de maneira geral, vai falar Israel referente ao povo de Deus inteiro, Efraim representa o povo inteiro, e Benjamim, e assim por diante. Quatro, segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e lhes dei alimento. E nesta expressão, eu segurava com laços humanos. Nós devemos reconhecer aqui um amor de Deus que olha a condição do ser humano. Deus não fez promessas incompreensíveis. Como se prometesse o céu e o povo não sabia nada do céu, como iria confiar na promessa de Deus? Para que o povo aprendesse a respeito das promessas, teve que escutar a respeito dos laços humanos. Deus oferece o bem desta vida e, por isso mesmo, nos atrai com coisas deste mundo. Acontece que, oferecendo-nos o que é deste mundo, laços humanos, muitas vezes nós, por fraqueza, por não enxergar as coisas, acabamos amando mais as coisas que Deus nos oferece do que o próprio Deus, que é muito maior e que nos salva. Assim, Ele nos prende por laços humanos. Não nos olha como se não fôssemos humanos, pois daí seria uma injustiça em relação a nós, que temos necessidade de compreender tudo. Por isso é misericórdia. É um Deus amoroso, é Pai, que fala conosco. Ele é como aquele que liberta, tira a rédea e nos dá alimento. Ele voltará para o Egito, o assírio será o seu rei, porque não quiseram voltar-se a mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto de suas obras. É desta maneira. O povo se perdeu porque não reconheceu aquele que dava o bom fruto. Adorou as coisas e esqueceu a Deus. E daí o profeta diz, é por isso que voltam para a escravidão. Mas, aliás, a escravidão já começa quando, esquecendo-se de Deus, buscam as coisas. Até hoje, quanta gente, esquecendo-se de Deus, acaba escravo de coisas deste mundo. Olha o exemplo que não deveria sair da nossa cabeça. Temos uma festa maravilhosa, que é o Natal. O Natal é a festa de Deus que presenteia o seu povo nascendo no meio de nós. Não pode haver nada mais terno e delicado do que o mistério do Natal. E de repente, as pessoas se perdem numa festa sem o menor sentido. Só comida e bebida. Alguns se embebedam, outros passam mal porque comem demais. E o mistério do Natal, o mais importante, ficou para trás. E o ser humano se prende a coisas insignificantes.
E nós podemos passar isso para a Páscoa, a maior festa da nossa fé. E de repente, as pessoas se esquecem de Cristo ressuscitado. Em tudo, isto acaba acontecendo, até mesmo naquilo que é celebrado dentro da família. Em um aniversário, que deveria ser um momento de ação de graças pelo dom da vida, se torna um momento até de perdição. Então, voltemos o coração para Deus. Então a espada devastará as suas cidades, destruirá seus filhos, que colherão assim o fruto de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama e tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim e eu me comovo de dó e de compaixão. Maravilhosa essa expressão. Como eu poderia abandonar o meu povo? Representado aqui por Efraim, Israel. Como eu poderia tratar como povos que eu abandonei, Adama e Seboim? Nada disso. Ainda que eu queira oferecer o que é justo para este povo, justo que ele tenha um castigo e seja esquecido, mas, no entanto, palavra de Deus, eu me comovo. Dentro de mim, diz Deus, meu coração se move para este povo, porque eu amo este povo. Ora, quem ouvindo uma palavra como essa, não há de se sentir profundamente amado, querido de Deus e desejoso de voltar para Deus? Desejemos. Esse desejo já é oração. Esse desejo já é o movimento da alma para Deus. Já é presença de salvação em nós. Resta que correspondamos e proclamemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não darei curso ao ardor da minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou um santo no meio de ti e não gosto de destruir. Declaração de amor que continua. Eu não sou como homem, que sendo amado depois se esquece. Eu não. Eu amo porque amo. Escolhi Israel porque escolhi. Nem havia mérito, nem havia bem, mas eu amei e continuo amando. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como um leão, e ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, e os sassírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. E esta é a promessa de paz. Tem casa e vão habitar nelas. Porque a guerra destruía tudo. Mas Deus é Deus da paz e nos chama para a sua paz. Porém, e agora continua a denúncia. Efraim, cerca-me de mentira, e a casa de Israel de hipocrisia. Judá é um testemunho traidor de Deus e tem comércio com hieródulas. Efraim se alimenta de vento, persegue o vento do Oriente, multiplica dia a dia a mentira e a violência. Faz aliança com a Síria, transportam óleo em homenagem ao Egito. Toda esta busca de proteção nos vizinhos ou nos ídolos. E por quê? Porque se esqueceram de Deus que ama. Hipócritas, mentirosos, adúlteros,
tanto que habituados a procurar aquelas prostitutas sagradas, chamadas hieródulas, sempre referente ao templo de Baal. O Senhor está em processo com Judá. Vai castigar Jacó pelos seus atos, tratá-lo segundo as suas obras. Notem bem de novo, ao invés de chamar sempre Israel, chama de Jacó, de Judá e assim por diante. Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão. Quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e lhe pediu graça. E encontrou em Betel, onde Deus nos falou. O Senhor Deus dos exércitos, cujo nome é Javé. Quanto a ti, volta ao teu Deus. Conserva a piedade e a justiça. Espera sempre no teu Deus. Esse mercador tem uma balança falsa, ama a fraude. Efraim disse, em verdade tornei-me rico, amontoei fortuna, mas todos os seus ganhos não poderiam compensar os pecados que cometeu. Tiveram o heroísmo de Jacó, embora pecador, mas Jacó era um homem que, querendo o que era bom, nunca deixou a luta. Querendo o que era bom, foi capaz de comprar o direito da primogenitura do irmão, de roubar a bênção do seu pai, de conquistar a mulher que ele queria. Raquel trabalhou para isso 14 anos, mas foi até o fim. Por isso a figura da luta de Jacó com Deus é a figura de um homem que persevera, lutou a noite inteira, isto é, a vida inteira. Este homem foi lutador por aquilo que ele tinha convicção de que era bom. Triste é a nossa situação. Quando nós, sabendo aquilo que é bom, começamos a luta e logo abandonamos. A figura mais clara disto é aquele que faz regime para emagrecer. Faz o regime, até emagrece 1 quilo. E quando emagrece 1 quilo, come tudo de novo. Acabou a perseverança. Quando alguém quer ler, ler é um bem precioso. Só quem lê acaba descobrindo a maravilha que é a leitura. Mas lê 2, 3 páginas e desiste. Não é capaz de perseverar. Não somos Jacó, mas deveríamos ser. Por isso o profeta está denunciando. Olhe, que ele viveu isto e este povo não busca este exemplo. Acaba se afastando de Deus, achando que se tornou rico e nada do que tem compensa o pecado que cometeu. Eu sou o Senhor teu Deus, desde a saída do Egito. Farei com que habites de novo sob tendas, como nos dias de festa. Falei aos profetas, multipliquei as visões, pela boca dos profetas falei em comparações. Se Galaade não passa de um ídolo vão, eles se tornaram em Gálgala um puro nada, ofereceram sacrifício aos ídolos. Por isso seus altares serão transformados em montões de pedra, nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para os campos de Arão. Israel trabalhou como servo para obter esposa. Por uma mulher guardou rebanhos. O Senhor fez sair Israel do Egito por um profeta. Por um profeta foi guardado o meu povo. Efraim causou amargos desgostos.
Por isso, o sangue que ele derramou recairá sobre ele. Eu, seu senhor, e o seu senhor lhe pagará os ultrajes. Voltemos, não permaneçamos na desobediência, é o chamado. Olhe o exemplo daqueles que foram fiéis, movam-se de conversão. Quanta gente fiel! Quanta gente fiel dentro de nossa família. E não consideramos. Quanta gente fiel dentro da comunidade. E não consideramos. Quanta gente fiel em outras religiões. E nem assim mudamos de vida. Como é possível? O exemplo da fidelidade, não importa onde está, é fidelidade e Deus sempre considera o homem fiel. Mudemos a nossa vida para que Deus nos considere. Datã procedeu como Efraim. Ele era um príncipe em Israel, mas se tornou culpado para com o seu senhor e morreu. Porém, agora os israelitas pecam ainda mais. Fazem para si estátuas fundidas da sua prata, ídolos da sua invenção, meras obras de artistas. Falam-lhes, oferecem sacrifícios humanos, dão beijo nos bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, o orvalho matinal que passa logo, como palha que o vento leva da eira, como a fumaça que sai pela janela. No entanto, eu sou o Senhor teu Deus. Desde a saída do Egito, não conheces outro Deus fora de mim. Não há outro Salvador, senão eu. Que beleza considerar Deus como Deus, o próximo como irmão e as coisas como coisas. Que terrível é a inversão. Considerar as coisas como deuses, o próximo como escravo e Deus como nada. Esse é o fim da vida humana. Mas não nos esqueçamos do Senhor. Ele não pode ser esquecido. Como eu poderia buscar um ídolo? Naquele tempo, figuras da mitologia de cada lugar. Hoje, coisas. As pessoas se curvam diante das coisas. Sejam bens, riquezas, sejam coisas que as pessoas buscam pelo prazer. O prazer da comida e da bebida e a perdição de quem cai nisto. Não nos esqueçamos do Senhor. Quem, por causa de um prazer como o do sexo, perde até a família, o grandíssimo bem, e, no entanto, se esquece daquilo que o Senhor o chama a viver. No entanto, eu sou o Senhor teu Deus. Não conheces outro Deus fora de mim? Não há outro Salvador, senão eu. Procurei-te pastagem no deserto, numa terra de aridez. Quando tiveram a pastagem, ficaram fartos. E uma vez fartos, ensoberbeceram-se e esqueceram-se de mim. E é bem a lembrança do que aconteceu no meio do deserto. Tinham caminhado um bom tempo, tinham tido já essa experiência. Deus não abandona o seu povo e se estamos aqui é porque Ele caminha conosco. Um pouco, e se esqueceram disto e construíram um bezerro de ouro para adorar como se fosse a causa da sua vida. Eu serei então para eles como um leão, espreitá-los-ei como uma pantera ao longo do caminho. Como uma ursa a quem tiraram os filhotes, investirei contra eles, fecharei o caminho
e lhes rasgarei as entranhas. Eu os devorarei no mesmo lugar, como uma leoa. Por um animal feroz serão despedaçados e consumidos. Confirmei a tua perda, ó Israel. E quem te poderá socorrer? Onde está o teu rei, para que ele te salve em todas as tuas cidades? E teus magistrados onde estão? Porque dizias, dá-me um rei e um príncipe. Dei-te um rei no meu furor, e retiro na minha indignação. O que Israel pediu, Deus realizou, mas esqueceu-se de Deus, abandonando o caminho do Senhor, praticar o que é desagradável a Deus. E a denúncia continua. A iniquidade de Efraim está guardada. Seu pecado está posto em reserva. Quando lhe sobrevêm as dores de parto, é como um filho mal ajeitado, que não se apresenta no momento devido para sair do seio materno. E eu libertaria do poder da região dos mortos, isentá-lo-ia da morte. Onde estão as tuas calamidades, ó morte? Região dos mortos, onde está o teu flagelo destruidor? Não vejo arrependimento. Ó morte, onde está a tua vitória? É a pergunta que Paulo repete numa das cartas. A pergunta brota porque Deus diz, esse povo merece a morte. Mas não nos esqueçamos da declaração de amor, ouvida um pouco antes. Mas eu me comovo de dó e de compaixão, e não acabo com este povo, porque eu amo. Mas eu quero que este povo mude de vida. Então escute estas palavras. Este povo é um povo que está para nascer, mas mal ajeitado. Provoca o desespero da mãe e acaba ou prejudicando a própria vida ou morrendo de fato. Porque em vão crescerá Efraim no meio das canas, quando vier o vento do Oriente. Olha a figura para falar de Nabucodonosor e da invasão assíria. Efraim crescerá no meio das canas. Quer dizer, o povo vai ser escravo lá na Babilônia. As canas, referente àquilo que era a vegetação frequente na Babilônia. Quando vier o vento do Oriente, a invasão do exército assírio, o vento do Senhor que sopra do deserto, secará toda a nascente, estancará a sua fonte, seus tesouros serão roubados. Samaria será punida porque se revoltou contra Deus. Seus habitantes cairão aos golpes da espada. Seus filhinhos serão esmagados e rasgados os ventres de suas mulheres grávidas, que é uma figura tão trágica. Quer dizer, aquela que merecia cuidado, no entanto, recebeu violência. Isto é o meu povo. E o apelo final, a mudança de vida. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi o teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras de súplicas. Voltai ao Senhor e dizei, perdoai todos os nossos pecados. Acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer um sacrifício em homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará. Não mais montaremos nossos cavalos. Não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão compaixão. E ressoa no nosso ouvido as palavras do Salmo 31. Pesava sobre mim o meu pecado, mas eu voltei para Deus e pedi perdão. Então a vida voltou para mim.
E é a promessa de Deus que convida à conversão. Eu curarei a sua infidelidade. Amá-los-ei de todo o coração, porque a minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como álamo. Seus galhos estender-se-ão ao longe, sua opulência igualará a da oliveira, e o seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão trigo, crescerão com a vinha, serão famosos como o vinho do Líbano. O que terá Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo que o afligi, torná-lo-ei feliz. Eu sou como o cipreste sempre verde. Graças a mim, produzes frutos. Maravilha, Deus não muda. Eterno, misericordioso. Eu sou sempre verde, quer dizer, eu sempre estou vivo e presente no meio de todos. Quem é sábio, entenda estas coisas. O homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andam por eles, e os pecadores tropeçam neles. Bem nos falará a palavra do Evangelho deste próximo domingo, amanhã. Por que o Senhor fala em parábolas? Perguntaram a Jesus. E Jesus responde com uma palavra enigmática, para que vendo, não enxerguem, para que ouvindo, não escutem. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, só não compreenderão se não quiserem compreender. Por isso, a conclusão final é uma provocação. Quem é sábio, entenda. Não é possível não entender, porque é tão clara a palavra de Deus, está tão perto de nós. Esse amor que nos comove, porque é amor sincero de um Deus que tudo entrega, até mesmo o seu próprio Filho, para nossa salvação. Assim concluímos Oséias e damos graças a Deus por palavras tão lindas e por uma expressão maravilhosa de um amor que vem a nós. Agora, irmãos e irmãs, nós vamos iniciar a carta de Santiago. Na Bíblia Ave Maria, página 1539. Tiago poderia ser um dos apóstolos, mas parece que a crítica bíblica, isto é, o estudo científico da Escritura, por muitas razões, chega à conclusão de que este Tiago provavelmente é um dos discípulos e não um dos dois apóstolos. Alguém que ouviu os ensinamentos de Jesus e que era membro da comunidade cristã naquele início. Palavras cheias de sabedoria, mas de uma simplicidade que ensina o caminho do Senhor, viver seguindo Cristo, porque amamos a Cristo. Não seguimos uma palavra, não procuramos um livro, procuramos uma pessoa, a pessoa de Cristo que vive no meio de nós. Ele é Senhor, nós o amamos. A carta de Santiago é um escrito mais tardio, quer dizer, se nós pensamos que Mateus e Lucas são de depois do ano 80, vamos pensar que a carta de Tiago deve ter sido escrita depois do ano 90, mais perto do início do segundo século. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
as 12 tribos da dispersão. Saúde. Paulo, quando escreveu aos Romanos, endereçou a carta aos Romanos. Escreveu aos Efésios, endereça a carta aos Efésios. Assim as outras cartas têm endereço. Esta carta de Santiago não tem este endereço. É aberta. É para todo o povo, 12 tribos, que é a referência a todos. Se é a todo o povo, ela é uma carta com sentido universal. Universal, na língua grega, é católico. Por isso é chamada do grupo de cartas católicas, dirigidas a todos. Não se refere católica, por um acaso, à Igreja Católica. Refere-se sim a todo o povo de Deus, que espera a palavra de Deus. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé conduz à paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. A provação faz gerar paciência quando enfrentamos. E a paciência é sinal de que nós não desistimos. Como isto é necessário no seguimento de Nosso Senhor. Pode haver outro modelo desta paciência acima do Senhor Jesus, que, aceitando entregar a sua vida, não tiraram a sua vida. Ele entregou a vida. Partiu dele porque ama. Mas quando chegaram os guardas para prendê-lo, foi preso. Paciência. Uma paciência até incompreensível do ponto de vista puramente humano, mas do ponto de vista da fé, que comove quem escuta. E foi para ser julgado primeiro diante das autoridades de Israel, que disseram coisas absurdas. E pacientemente ele escutou. E depois foi maltratado, flagelado, coroado de espinhos, e pacientemente suportou. E vai até o fim, até a morte de cruz. E venceu a morte. E não é para que nós aprendamos que a provação enfrentada gera paciência. Importante para quem é idoso, paciência na nossa idade, porque temos que enfrentar a força que diminui, os sentidos que vão perdendo a sua força, a dificuldade própria da vida. Mas já tivemos outras provações para que aprendêssemos a suportar esta também e vencê-la, dando testemunho da fé. E como é importante que aqueles que estão na idade testemunhem a fé. Mas a provação na vida dos adultos não é também fonte de uma paciência que às vezes até desconhecíamos em tempos fáceis. Olha este tempo de epidemia, quanta paciência tem provocado na vida do nosso povo, para que nós não percamos a oportunidade. Tenhamos a paciência própria de quem é cristão e dos jovens.
que tem que enfrentar quantas situações para aprender e para buscar o seu lugar nesta vida. E se não tiverem paciência, o que há de acontecer com eles? Se perderão. E para as crianças, que têm que aprender em casa a paciência, tão extraordinário é aquele exemplo que Santo Agostinho nos deu, falando assim nas Confissões, que em casa ele era ainda adolescente e a vizinha tinha uma escrava que cuidava da filha, adolescente também. E a filha pediu para a escrava: tenho sede, dá-me de beber. Então a escrava que educava a menina parou e disse: você agora já tem uns 10 anos. De agora em diante, toda vez que você me pedir água, eu vou entregar a água, mas 1 hora depois. Porque você deve aprender a ter paciência, a dominar até mesmo a própria necessidade. Porque é assim que se tem valor nesta vida. Uma palavra que nos causa admiração, mas aqui também. A paciência é fruto de enfrentar provações. Vivemos tempos de provações? Todos os tempos são tempos de provações. Alguém se sente provado porque é solteiro, impaciente, espera construir a sua vida. Muitas provações. Mas depois se casa e enfrenta provações. E se ficar viúvo, outras provações. A vida vai ter provações em cada situação. Não enxerguemos a provação como abandono, mas como oportunidade. Uma pergunta, vamos ver. Esse termo que ele usa, dispersão, citado no início, por acaso está querendo dizer de toda a vida e todos os povos, ou a dispersão propriamente dita só aquelas 12 tribos? A pergunta é essa: dispersão significa o quê? De um povo ou de todos? Realmente, ele se refere à dispersão dos cristãos, que, começando a viver a fé lá em Jerusalém e na Terra Santa, logo em seguida, obedecendo o mandato de Jesus, saíram pelo mundo. Se não saíram porque o desejo apostólico era grande, saíram pela perseguição, dispersos pelo mundo, para que assim a boa semente fosse lançada em toda parte. Dispersão quer dizer a saída de todos aqueles que creem. Essa dispersão continua ainda hoje. Vamos lá. Versículo 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade, sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento, agitada de um lado para o outro. E não pense, portanto, tal homem, que alcançará alguma coisa do Senhor, pois um homem irresoluto é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Se alguém precisa de sabedoria, e quem não precisa de sabedoria? Quantas vezes ficamos até na angústia, procurando um sentido para as coisas desta vida? E isto constantemente. E aí voltamos a Deus e pedimos: Senhor, pela luz do Teu Espírito, dá-nos sabedoria, para que assim, compreendendo as situações da vida, entre elas as provações, que o Senhor nos dê sabedoria
Peçamos com convicção. Sem esta atitude inconstante, quem tem uma oração inconstante, como é que pode receber de Deus o que pede, se é inconstante? A inconstância significa falta de confiança. Não nos abandonemos à falta de confiança. Mas, meus irmãos, os humildes se gloriem da sua elevação. Os ricos, pelo contrário, da sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva, cai a sua flor, perde a beleza do seu aspecto, assim murcha também o rico em suas empresas. Peçamos sabedoria. E a sabedoria nos conduzirá ao quê? A compreender estas situações de vida. Quem está na humildade, e aqui referente à pobreza, passa por dificuldades, mas crê, mas se sente amado por Deus. Então fique feliz por essa elevação. Mas se alguém está satisfeito, rico das coisas deste mundo, que para rico nenhum são suficientes, aprenda da humilhação, porque vai sempre se deparar com esta verdade. Destas coisas não levarei coisa nenhuma, porque nada disto vai ser levado daqui, mas aqui continuará. E isto há de ser um pensamento para humilhação, não para humilhação que leva à perdição, mas porque leva à conversão, para desapegar o coração e para viver no uso das coisas e não na escravidão das coisas. Pois não tem pergunta. Porque às vezes somos fracos nas provações, mesmo tendo fé. Por que somos fracos nas provações, mesmo tendo fé? Porque, sem dúvida, sofrimento não é alguma coisa agradável. Quem sofre não quer saber do sofrimento. Ou quem deseja sofrimento é doente. Não pode ser alguma coisa normal desejar o sofrimento. Nós desejamos a vida feliz, sem dúvida nenhuma. Mas nós somos fracos. E mesmo reconhecendo que a provação pode ter sentido nesta vida, aprendamos que quando ela vem, exige de nós uma atitude nova, de firmeza, de fortaleza. Esse é o dom do Espírito, fortaleza, de quem enfrenta a provação e não esmorece. Tem mais pergunta? Não. Então vamos lá. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por que tentação e provação está comum? A pergunta é esta. Por que a tentação é chamada então de provação? Porque realmente é uma grande provação. Uma pessoa que está diante de alguma coisa que ele considera um bem, ou alguma coisa bonita ou boa, e se sente tentado a buscar isto, mas ao mesmo tempo reconhece que esse bem não edificaria a sua vida, muito pelo contrário, até destruiria. Olha o homem que, querendo deixar um vício, por exemplo, o vício do cigarro. O cigarro não é um bem, mas causa algum prazer. E diante desse prazer,
que ele deseja, ele se sente profundamente tentado. Mas querendo se libertar do vício, sofre para poder abandonar o vício. Ora, feliz de quem, quando está diante da tentação, e é provado, não se deixa levar por esse desejo, mas o enfrenta e vence. Realmente, esse é feliz. Nós todos temos tentações. Em tudo somos tentados. Pela nossa ira, para responder asperamente para as pessoas, para até maltratá-los. Pela concupiscência da carne, que nos leva a desejar bens que para a nossa vida seriam destruição. Adultério e a falta da castidade. Nada disto. Enfrentemos a provação, a tentação, e Deus nos dá a recompensa. Feliz de quem enfrenta assim. Pois não? Tem pergunta. Toda tentação é uma provação, realmente. E Sim. toda provação é uma tentação? Nem sempre. Toda aprovação é tentação? Não. Por exemplo, a perseguição dos cristãos. Vamos dizer, a doença não é uma tentação. Embora o doente, às vezes, possa se sentir tentado a achar que não é amado. Isto é tentação, certo? 13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos muito amados. Irmãos muito amados, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Tentação é do mal. Ela não se impõe diante de nós como mal. Por isso, bem fala aqui o autor da carta de Santiago. A tentação atrai, alicia. O mal não atrai. Um desastre de automóvel atrai alguém? Jamais. Isso não é atraente. Porém, dirigir em alta velocidade talvez tenha alguma atração, sobretudo para quem não tem sabedoria nenhuma. O sabor da bebida atrai e alicia. E vai ser concebido o pecado. E a pessoa acaba na intemperança. Bom, não permitamos a tentação, mas também jamais atribuamos a Deus a tentação. Esta expressão deve ser conhecida e bem entendida. Deus é inacessível ao mal. Não há sombra de mal em Deus. De Deus não vem mal nenhum, jamais. Deus é bom, essencialmente bom. Pois não. Porque sempre falamos Deus quer assim, sendo que Deus não quer o mal. Por que é que nós usamos essa expressão Deus quer assim? Uma expressão tão frequente em velório, não é? Deus quis assim. A pessoa deveria examinar bem a sua consciência e a sua linguagem. Porque essa linguagem não é cristã. Deus quer a morte? Jamais. Deus espera que nós vivamos e vivamos vida eterna. Quer algum mal para a nossa vida? Jamais. Quer o bem para a nossa vida.
Se existe mal na nossa vida, este mal não vem de Deus? Ou é fruto do próprio desenvolvimento da natureza? Ou é alguma coisa que nós procuramos? Bom, as pessoas são imprudentes, por exemplo, no trânsito, voltando para o trânsito, e ocasionam um grande mal. Alguém diria, Deus quis assim? Mas que absurdo e insensatez de uma palavra como essa. O ser humano quis esse mal, escolheu mal e acabou provocando mal para si e para outros. Existem males que não dependem nem da nossa vontade, são da própria vida, da natureza. Uma enfermidade, por exemplo, vamos dizer, os seres vivos estão aí na luta pela vida e alguns até dentro de nós, vírus, bactérias, etc. Se nos acontece, acontece porque estamos vivos e esses outros seres também estão vivos. A nós resta-nos enfrentar com paciência e reconhecer que aqui nós estamos só de passagem. Mas, realmente, Deus não quis assim. Isto nos acontece por conta daquilo que às vezes nem compreendemos da força da natureza. Encerramos por aqui. Na próxima, vamos continuar no versículo 19. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.